coloquei como tema hoje, na verdade, até interessante, as músicas já foram nessa linha, e eu coloquei como tema de hoje, o Deus que cura. O Deus que cura. Quando a gente ouve assim, o Deus que cura, geralmente vem a nossa imagem, a nossa mente, doença, né? Enfermidade. Mas como as meninas já nos mostraram aqui hoje, que nem sempre as enfermidades elas são visíveis. Existem enfermidades, né? Existem enfermidades que se veem, lógico, né? Agora, existem enfermidades, doenças que nem sempre são visíveis, né? Geralmente são internas, né? Estou falando de saúde física mesmo, né? Então, existem enfermidades que quando você vai ver, né? Só vai perceber quando a coisa realmente já está mais grave. Mas existem outros tipos de enfermidades que, inclusive, não vemos, e são enfermidades na alma. São enfermidades na alma. E muitas vezes elas somatizam, né? E elas ficam externas. Aí elas eclodem e a coisa fica visível. Mas muitas vezes as coisas são muito sutis e elas começam devagarinho. E as enfermidades, elas são tão diversas. E eu comecei a pensar, qual é a origem das doenças? Eu estou falando assim, doença de uma forma geral, né? Não somente doença física, mas doença emocional, doença na alma, doença no coração. De onde vêm as nossas doenças? E eu coloquei aqui pelo menos 3 origens. Podem surgir de decisões erradas nossas, né? Às vezes, o que milita contra nós somos nós mesmos, né? As nossas decisões erradas nos estressam e nos causam, né, ímpetos que, na verdade, não haveria necessidade, mas a gente mesmo, às vezes, se prejudica. Um momento eu fui, ainda em Jaraguá do Sul, fui arrumar um negócio, né? Estava começando a chover. Não havia tanta necessidade de eu ter que arrumar aquele negócio naquele mesmo momento, né? Mas eu fui só fechar um buraco que tinha no muro ali. E eu tinha feito buraco no muro com esmerilhadeira, né? E aí tinha ferro no muro, eu tinha cortado o ferro com esmerilhadeira e tal, mas ficou uma ponta bem afiada. E naquele momento, naquele ímpeto de fazer a coisa rápido, porque está chovendo, mas na verdade não era tão necessário. Mas eu queria fechar, né? Não havia necessidade, mas cabeção, né? Sabe como é que é as coisas? Aí eu fui lá naquele ímpeto, puxa a tábua e buf, quando passou assim, cortou um talho. Hoje só tem a cicatriz, né? Mas foi fundo, foi um rasgo assim que, uau! Na hora sangrou, abriu, foi um corte bem profundo. Na verdade, eu deveria ter feito pontos, mas ok. E o que aconteceu? Eu literalmente abandonei o meu projeto de fechar aquele buraco lá, enfim, né? Abandonei o projeto. Também não era tão necessário assim, né? Mas é aquela decisão errada no momento errado. Ninguém me impeliu para fazer aquilo, não era, né, questão de vida ou morte, mas eu queria fazer porque era ridículo, se fosse chover lá ia molhar a terra, mas tudo bem, né? Mas aquela coisa do tipo, eu tenho que... Calma. A gente às vezes toma decisões erradas e isso nos fere, literalmente. Decisão errada dos outros nos ferem. Mas, como assim? Decisão errada dos outros podem nos alcançar? Pois olha, uns tempos atrás, furaram o semáforo, né? Semáforo vermelho, o cara atravessou e, pegou o motoqueiro. A decisão errada da outra pessoa em furar o sinal, porque foi uma decisão que ele tomou, fez prejudicar quem? O cara da moto. Decisões erradas dos outros podem nos afetar. Às vezes, separação de familiares, né? Às vezes uma pessoa decide, não, eu vou abandonar. E simplesmente abandona a família e, às vezes, aqueles que não cooperaram com aquela situação colhem consequências emocionais, feridas e tudo mais. Então, decisões dos outros podem sim ferir. A gente não escolhe tudo o que acontece conosco. Às vezes os outros escolhem errado, escolhem mal,
E quem colhe é a gente, ou aquele cliente, né, que simplesmente decide não pagar a conta que ele deve para você, né? Uma decisão errada do outro que atinge você, né? E aí você que arque com as suas contas que você tem para pagar. Enfim, decisões erradas de outros às vezes nos atingem também. Outra origem de problemas ou enfermidades ou doenças, ou seja lá o que for, são coisas normais do estar vivo. Uma genética errada, né? Cada um tem um gene errado no lugar errado, né? Porque não existe genética perfeita. A gente já vem ali com alguma coisa que eles chamam de predisposição, né? Ah, você tem predisposição a ter pressão alta, você tem predisposição a câncer, você tem predisposição a N coisas. A gente é predisposto a muita coisa, né? Porque em algum lugar, alguma genética que alguém decidiu que a gente levasse junto, a gente leva junto, né? São coisas que a gente não escolhe, certo? Então, as predisposições naturais nossas que não ajudam, né? Sempre tem um genezinho lá em algum lugar, em algum ambiente que né? Não precisava essa predisposição. O que eu fiz para merecer? Né? Simplesmente por ter pai e mãe, você leva junto, né? Leva de brinde. Tem muita coisa, claro, que a gente carrega muita coisa melhor, né? Tem mais coisa boa que a gente leva junto do que coisa ruim, mas sempre tem uma coisa ruim ali, aquela predisposição que no momento, às vezes de estresse, né? Ela ganha força e aí ela domina tudo aquilo que tem de bom. Mas são as coisas que a gente não tem como lutar contra. Algumas sim, outras não. Decisões erradas, a gente mesmo é responsável. Agora, decisão errada do outro, o que fazer? A genética eu não posso alterar, né? Eu nasci com ela e vou viver com ela, né? E provavelmente morrer com ela também. Ou talvez até por causa dela, né? Mas como agir? Qual é a resposta de Deus para situações assim? Na verdade, até o próprio salmista diz, né, que em pecado ele foi gerado, né, em pecado ele nasceu. Decisões erradas, e eu acho bem interessante que alguém que tomou decisão errada, ele reconhece isso. Eu gostaria de destacar isso em Lucas capítulo 23. Em Lucas capítulo 23 é uma situação interessante, Jesus está lá na cruz, e tem um cara que tomou decisões erradas na vida dele, e lá no finalzinho, quando já está com o pé quase lá, né? Quase com o pé na cova já, ele reconhece que, na verdade, ele está naquele lugar por decisões erradas que ele tomou. Lucas capítulo 23, versículo 39 em diante, diz o seguinte: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Pensa alguém no fim da jornada falando: eu estou nessa situação porque eu mereço. Tomei decisões erradas, fiz coisas erradas, e se hoje eu estou nessa situação, a culpa é de uma pessoa. Aqui, ó, está o culpado. Eu sou o cara que tomou decisão errada. Eu me coloquei nessa situação. Ninguém me crucificou. Eu mesmo me crucifiquei, né? Engraçado, né? Quando os alunos, né, chegam para o professor e tiraram nota baixa, né? Aí eles chegam assim, inquirindo o professor, né? Professor, que nota é essa que você me deu? Eu falei: misericórdia, eu não dei nota nenhuma, foi você que deu a nota para você, né? Não fui eu que preenchi as alternativas, não fui eu que fiz as respostas, foi você, né? Então a questão, né? Pô, professor, que nota que você deu? Não é minha nota, né? Não sou eu que dou nota, é você que dá nota para você mesmo, né? Quando o aluno entende isso, aí é tempo de graça, né? O que acontece?
E este aluno, ele estava ali, né, quase reprovando, ele estava quase morrendo, e ele disse, olha, tinha outro que estava, né, banalizando a morte de Jesus, né, você é o cara, né, e ó, o que está acontecendo contigo, né, olha só que situação que você se colocou, né, tipo meio que, aí ó, você não é o Cristo, pô, que situação a tua aí, desce daí então, já que você é o cara, né, achando que talvez até o próprio Cristo tinha se colocado naquela situação. Jesus nunca se colocou naquela situação. Ele sim estava colhendo consequências que ele não tinha semeado. Ele sim estava tomando sobre si decisões erradas dos outros. Quem tinha decidido crucificar Jesus? Era ele? Ele disse que, claro, voluntariamente ele se oferecia em sacrifício, mas não foi decisão dele. Então a questão, a gente tem que entender de que Jesus não estava sendo penalizado ali pelos pecados dele, mas dos outros. E teve alguém que reconheceu. Colhendo consequências próprias. Agora, colhendo consequências dos outros, eu acho interessante em Lucas capítulo 5, nós temos um relato quando Jesus vai visitar Mateus, e Mateus é cobrador de impostos, né? Pensa alguém que era amado pelo povo, né? Você gosta de pagar imposto? Acha isso justo? Né? Quando a gente paga imposto, a gente sempre vai achar injusto, né? Com certeza. E Mateus, ele realmente não era muito bem quisto entre o povo dele, né? Porque ele era cobrador de impostos. Ele tomava decisões muitas vezes. E os outros sofriam debaixo das decisões que ele tomava. E Jesus foi na casa desse cara. Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, diz assim, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, Mateus no caso, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Fico pensando nessas outras pessoas, né? Era tudo gente boa, né? Era tudo gente... Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Né? Se diz aqui publicanos e pecadores, então os outros eram pecadores. Jesus, bom, vamos deixar a resposta de Jesus para depois. Então, a situação aqui ela era muito pesada, né? Era um clima pesado, porque por um lado tinha alguém que tomava decisões que era culpado muitas vezes de oprimir outras pessoas, de sobrecarregar as outras pessoas de taxações, de impostos, e Jesus vai lá na casa dessa pessoa, está apoiando ele. Olha só, ele é de esquerda, ele é de direita, está apoiando esse partido ali. Aí os outros do outro partido já ficam criticando, olha só, o cara está junto com aquele partido de lá, e não sei o quê, aquela muvuca toda. E criou-se um ambiente muito hostil, havia um ambiente muito hostil. Crise, decisões que muitas vezes são tomadas erradas, de uma forma errada. Outra situação que eu gosto de destacar é Marcos capítulo 10, quando existem situações do acaso que nos advêm e, na verdade, não somos culpados dela. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, diz o seguinte, nós vemos aqui a história de um cara chamado Bartimeu. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando.
lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Não temos as circunstâncias as quais acometeram essa pessoa de ser cega, né? Provavelmente não deve ter pego o próprio dedo e ter furado o olho dele, né? Suponho eu. Mas a gente não sabe que circunstâncias eram que deixaram essa pessoa cega. Mas ela estava cega. Era a condição dela. Talvez a genética não ajudou, seja lá o que for, algum acidente ou talvez uma doença na infância, a gente não sabe, mas de alguma forma a vida foi injusta com ele. Assim como a vida é injusta com muitas pessoas. E Jesus estava passando, e ele diz, opa, ei, essa é a minha oportunidade. Eu preciso de ajuda. Nesses casos que a gente viu aqui, a gente vê situações pontuais onde pessoas reconhecem que precisam de ajuda. Onde pessoas reconhecem que existe algo errado na vida delas e precisa ser corrigido. São pessoas que estão buscando algo. E para cada uma delas, tem uma resposta de Deus para cada uma delas. Quando a gente olha para Jesus, ele consegue vir de encontro em situações pontuais. Mas tem algumas pessoas que ele não consegue ajudar. Literalmente, ele não consegue. Não porque ele talvez não tenha capacidade, ou não que ele talvez não tenha recursos para ajudar, mas é porque a pessoa mesmo, muitas vezes, impede de que ele a ajude. Se a gente for voltar à situação do ladrão na cruz, Lucas capítulo 23, a gente vai observar ali que o ladrão que reconheceu a circunstância dele, ele conclui de uma forma interessante o reconhecimento de quem era Jesus, quem era aquele que estava sendo crucificado. Em Lucas capítulo 23, versículo 41, então, aquele homem que estava sendo crucificado diz o seguinte: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Em primeiro lugar, ele reconheceu a sua condição. E vendo e olhando para Jesus, ele olha e diz, esse cara tem algo que eu preciso. Esse cara, eu sei que existe algo nele que ele pode resolver o meu problema. Eu tomei decisões erradas. Ele reconhece a responsabilidade ou a irresponsabilidade, melhor dizendo, né? Naquele momento ele foi responsável, mas quantas vezes ele talvez foi irresponsável? Jesus, naquele momento, ele poderia dizer, ei, tu está recebendo o salário que você mesmo plantou. Você está recebendo a colheita das decisões que você fez. Amigo, você acha que eu tenho que te ajudar? Quantos de nós talvez não faria isso? A pessoa já está humilhada, a pessoa já reconhece a sua situação e nessa hora eu vou dar um sermão. Agora ele vai ver. Jesus tinha todo o direito, né? Porque ele era filho de Deus. Ele tinha todo o direito, naquele momento, daquele sermão. Tinha ou não tinha? Com certeza, ele tinha toda a autoridade. O cara já está arrebentado, agora eu vou malhar, agora eu vou aproveitar. Como ele é diferente. Esse homem arrependido na cruz, quebrantado, humilhado. Eu não sei quais são os atos, as decisões erradas que ele tomou na vida, mas ali há um tempo de graça para ele. E Jesus diz, ei, se você reconhece, aqui ó, tem lugar para ti.
Outro, enquanto ele julgava e ficava xingando Jesus e maldizendo ainda, não teve a mesma graça. Mas aquele que reconhece seus pecados, os confessa, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Que maravilhoso isso. Maravilhoso que existe um lugar de graça diante de Deus. Em primeiro lugar, Jesus não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Não que ele não vá julgar, né? Mas em primeiro lugar, ele veio para estender a mão àquele quebrantado, aquele que já está humilhado, que reconhece a sua culpa e alcança perdão. Com os escribas e fariseus, em Lucas capítulo 5, que a gente acabou de verificar, o clima hostil, o ambiente hostil que surgiu naquela conversa, né, na visita na casa de Levi, e a gente percebe ali um certo climão, como a gente poderia dizer, né, e Jesus no meio daquele climão, ou até talvez sendo o pivô daquela situação. Naquele momento há uma situação, e vamos ver como é que ela se desenrola. No versículo 30, os fariseus, né? Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? É interessante, né? A conversa era com os discípulos. Quem responde? Jesus. A conversa nem era com Jesus, mas nessa hora, mas era sobre ele, né? Então, se diz respeito a mim, eu vou responder. Até discípulos podem dar um tempo aqui que pode achar que eu mesmo responda a pergunta deles, tá? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele falou: olha, eu não estou aqui para resolver problema de quem não tem problema. Já que vocês são os caras, vocês sabem tudo, vocês estão por cima, então vocês não precisam de ajuda. Eu estou aqui, sim, porque tem alguém aqui que sabe que precisa de ajuda, que sabe que eu tenho algo para oferecer para ele, que reconhece que eu tenho algo para dar para ele que ele não tem. Então, deixa eu atender aqueles que reconhecem. Não que os outros não tivessem necessidade, mas simplesmente não há reconhecido. Ter e reconhecer são duas coisas diferentes, né? Posso até ter, mas não reconheço. Ter necessidade de Cristo, todos temos. Mas alguns reconhecem, outros não. Como os dois da cruz, né? Um reconhece, o outro não. Interessante a situação do cego Bartimeu, que a gente estava lendo lá em Marcos capítulo 10. E a situação que reconhece, né? Ele também reconhece sua condição. E a pergunta que Jesus faz em relação a isso, Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Chegando lá, então, o cego Bartimeu para falar com Jesus, Jesus então pergunta: o que você quer que lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Aqui teria que ser meio óbvio, né? Porque Jesus já sabia que ele era cego, né? Ele já estava gritando e chamando por Jesus. Aí Jesus diz: não, então traz ele para mim, né? Traz esse cego, né? Chamado Bartimeu, porque ele já tinha se consultado antes quem é esse que chama, né? E aí ele diz: não, é o cego, né? E aí trouxeram ele e ele chega lá e Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Não seria óbvio? Nem sempre. Então ele, na sua condição, diz assim, o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A questão de reconhecer a condição
Mas o que ele pediu? Ele poderia pedir uma esmola, né? Ô Jesus, aí ó, estou aí pedindo uma esmola e já que você me ouviu, me atendeu, então me dá uma esmola aí, né? Era o que ele fazia, ele pedia esmolas. Ia resolver o problema da hora. Não ia resolver a vida dele, né? Mas ia resolver. E quantos muitas vezes têm necessidades, mas não querem resolver as necessidades, eles só querem suprir a hora, suprir aquele momento. Vocês entendem que se ele fosse curado, ele chama a responsabilidade para ele? Que não poderia continuar mendigando? Ele não poderia continuar dependendo da vida dos outros? Ele poderia trabalhar, ele poderia agir, ele poderia interagir, ele teria uma vida normal como qualquer outro e responsabilidades como qualquer outro. Então, o fato de ele pedir a cura colocava ele num padrão do quê? De julgar igualmente. Antes ele teria uma fragilidade na qual ele poderia se apoiar, agora não mais. Então ele pediu, eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus, então, assim, lhe recupera a visão. Entre os fariseus, então, né, Jesus ele conclui também de que alguns ali eram cegos, mas nem todos queriam ou estavam dispostos a ver. O texto de Lucas, capítulo 9, que a gente tinha visto, né? Agora me perdi aqui no texto. Lucas 9, 39. Perdão, Não, esse era o do cego. Ok. O cego é o último ponto que estava na sequência. Então, a questão dessa cegueira, quando a gente olha para a cegueira e um outro momento que Jesus cura uma cegueira, ele já traça também um ensino, justamente por causa do juízo que ele estava sofrendo. Está em João, capítulo 9. Se não me engano, é João, capítulo 9. É João capítulo 9, versículo 39. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus deu uma semeada, semeou verde para quando ele é maduro, como a gente fala, né? E aqui é a cura de um cego de nascença, aquela coisa né? Ninguém escolheu, não foi escolha dele, não foi erro que ele cometeu, não foi do acaso, do além, que ele nasceu naquela condição, ele foi curado, e agora todos estavam em rebuliço por causa dessa situação que aconteceu, principalmente os fariseus. E aí Jesus diz, olha, já que vocês dizem que vocês veem, né? Então eu não posso fazer nada. Vocês estão incapacitando eu de agir. Não é que Jesus não tinha competência, mas é que justamente a própria pessoa se colocava numa condição de incompetência. E aí que está a grande questão. De que lado nós estamos? Até que ponto eu encontro, eu compreendo a cegueira minha? E eu vou dizer algo para vocês. A cegueira espiritual atinge a todos nós em grau diferente. Só em grau diferente. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós temos uma certa ignorância em relação
ao que nós realmente somos. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor podem nos ajudar nisso. Principalmente o cônjuge, né? É uma benção, né? Quando existe um relacionamento aberto, que eu digo assim, de confiança e de diálogo, é uma benção, a gente cresce bastante, posso falar para vocês, né? Quando você dá liberdade para o cônjuge falar para você: ei, Cláudio, tá pisando na bola, né? Será que a gente consegue ter essa liberdade de deixar o próprio cônjuge de conversar e também nos aconselhar, dizendo: ei, dá para melhorar aqui, né? Será que a gente tem essa liberdade? Poderia ter. Porque isso traz saúde ao relacionamento, isso traz saúde à minha própria vida, isso traz saúde para o meu ambiente. Liberdade de poder expressar um ao outro e poder crescer, mas o grande problema é que nós muitas vezes não gostamos e não queremos ouvir a verdade. É mais fácil a gente jogar a culpa para os outros do que a gente se responsabilizar e dizer: ei, estou pisando no lugar errado, estou agindo da forma errada, estou fazendo o que é errado. É como o cara da cruz. É quando a gente chama para nós a responsabilidade, dizendo: ei, está aqui, pode falar, é comigo. Eu quero ser bênção na tua vida. Eu quero ser bênção nesse relacionamento, eu quero ser bênção no meu local de trabalho, eu quero ser bênção onde eu estou. E tomar a nossa cruz sobre nós, muitas vezes significa reconhecer quem nós somos e onde é que o sapato aperta. Um relacionamento de confiança. E também tem a outra parte, né? Quando um reconhece, o outro não precisa, já que já está humilhado e arrependido, né? Nessa hora, agora eu vou falar. Agora me espera. Já que você abriu, agora eu vou descer a lenha, né? Como Jesus podia ter feito, muito bem feito, né? Com o ladrão que já estava pendurado, já está morrendo mesmo. Agora você vai ouvir, meu amigo, não tem como fugir, né? Aqui, amado, vamos aprender com Jesus. Existem situações e circunstâncias onde nós realmente não somos a pessoa culpada por nós nos colocarmos naquela situação. Existem circunstâncias que nos levam para aquela situação. Existem algumas circunstâncias que nós somos responsáveis, sim. Mas outras ainda, né, são decisões erradas dos outros que nos afligem, também acontece, e outras simplesmente acontecem. Porque elas é o rumo natural e em algum momento, em algum lugar, a gente acaba lidando, né? Dando com a cara no muro. Para cada circunstância, Jesus tem uma palavra. E eu acho interessante, quando Jesus fala, em Mateus capítulo 11, é um texto que é um grande consolo na minha vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, Jesus fala o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes na caminhada fica pesado. Não estou falando só em enfermidades físicas, estou falando agora de uma alma pesada, estou falando de uma alma abatida, estou falando de luto, estou falando de tantas coisas que podem deixar nossa vida pesada. Preocupações, finanças. Isso pode tudo somatizar um dia, isso pode nos levar a situações de enfermidade físicas, mas nem sempre elas são. Mas podem se tornar, ou já são. E Jesus, ele vem com uma proposta muito interessante aqui. Vem com uma proposta de: ei, eu estou aqui.
Para finalizar, o último texto que eu gostaria de usar nessa noite é 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Pedro fala o seguinte: este é aquele que... Calma, estou no lugar errado. Ok. Lançar sobre Cristo as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Esse era o texto. Estou em João. Vocês podem ver que até pastor fica nervoso. Então, se de repente tem os irmãos, né, que chegam aqui na frente e começam a tremer, então... Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Vocês já viram aquela imagem onde tem aquele caipira, né? Que estava voltando da cidade e tinha comprado um saco, né? E estava com um saco pesado nas costas, e ele estava caminhando na rua. E aí passa o compadre dele, né? O compadre dele estava lá com um carro de boi, né? E estava puxando, o carro de boi estava passando. E daí, compadre, você não quer subir na carroça para junto comigo? E ele, né, carregando o saco pesado nas costas, falou: opa, beleza, obrigado. Grande ajuda, né? Ele sobe na carroça com o saco nas costas e ele começa a andar. Quando o compadre olha para trás, o outro que estava vindo junto está com o saco nas costas, né? Segurando o saco nas costas. Falei: compadre, pode deixar o saco no chão, né? Está na carroça já, né? Ele falou: não, eu não quero pesar demais para os bois, né? Então, estou ajudando os bois. É a mesma situação que muitas vezes a gente faz, né? Esse texto, ele mais ou menos fala isso, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Significa que não é que ele vai cuidar, ele está cuidando. Você já está na carroça, já pode baixar o saco, né? Já está na carroça. Você, inclusive, pode sentar em cima do saco, né? É essa a melhor ideia, né? De que, em vez de você ficar carregando, né? Não vai mudar nada para o boi. Não vai mudar nada. Né? Não vai ficar mais pesado, mais leve para o boi. Tá tudo certo. Jesus já morreu na cruz. Não vai pesar mais nada, nem menos nada, se você lançar sobre ele ou não. Já está feito. Já está realizado. A única questão é se eu quero continuar com o saco nas costas, ou eu quero sentar em cima dele. Aí é a decisão de cada um. Mas o convite de Jesus nessa noite é dizer: querido, baixa o peso. Lançar sobre Jesus. Essa ideia é muito boa. Tem uma versão que eu li, entregue a Jesus, né? Entregar a Deus é muito bonito, né? Se entregar, você me entrega uma coisa aqui, ó, te entrego, né? É muito bonita essa linguagem, mas lançar é o quê? Quando você lança uma coisa, você joga, né? Joga. Como é que você joga um negócio? Você tem que soltar para jogar, né? Na hora de entregar, você pode até ir segurando. Para entregar, você pode até entregar segurando, né? Mas agora, para lançar, você tem que ficar o quê? Né? Você joga, você lança. Amado, essa é a ideia. Como é difícil. Conseguimos lançar sobre ele? Conseguimos reconhecer aonde é que a coisa está pegando? Qual é a crise que me deixa angustiado? Qual é a crise? Entrega. O que pode estar tirando a minha paz? A minha paz vos dou. A paz de Cristo pode ser roubada. O que está roubando a paz? O
que eu estou segurando já há muito tempo, anos que eu estou segurando isso? Eu não estou conseguindo soltar. E Jesus está dizendo, ei, entrega para mim. Entrega. Preciso te convidar a ficar de pé.